Eu acho que muita gente hoje acha que a evolução é uma teoria que não dá para um cristão aceitar. Acha que a evolução de jeito nenhum tem como um cristão aceitar. Só que assim, o que muita gente não sabe é que existem diversas teorias da evolução. Existe aquela darwiniana, que é um pouco mais aquela onde não há propósito, as espécies evoluem sem um propósito definido, aquilo lá tem muito papel do acaso. E tem outros tipos de evolução. Eu quero hoje apresentar uma pesquisa que eu estou fazendo sobre Alberto Magno. Então, o título da pesquisa é Alberto Magno, Cristianismo e Transformação de Espécies na Idade Média. Então, vamos começar falando desse mito, né? Existe um mito de que na Idade Média todos os cristãos acreditavam que Deus fez as espécies sobrenaturalmente e que essas espécies eram fixas e imutáveis, ou seja, não importasse o que acontecesse, a espécie não ia se transformar em outra espécie. Mas isso é um mito, e Alberto Magno quebra esse mito, e eu vou explicar um pouco do pensamento dele para vocês. Então vamos lá, quem que era esse Alberto Magno? Ele foi um grande cientista cristão da Idade Média. Ele viveu entre 1193 e 1280 d.C. Ele era um frade dominicano alemão e imagino que vocês devem conhecer o Tomás de Aquino. O Alberto Magno não é tanto conhecido, mas o Alberto Magno era meio que o líder espiritual de Tomás de Aquino e também era professor de universidade. Ele era professor de Tomás de Aquino na universidade. E aí, beleza. Eu chamo o Alberto Magno de cientista porque ele foi realmente um precursor da revolução científica, por conta que ele fazia realmente experimentos. Ele pegava os animais, submetia alguns animais a experimentos e assim ele confirmava ou refutava hipóteses que ele tinha sobre esses animais. E a Igreja Católica reconhece ele como doutor universal, porque ele falava de muitas áreas do conhecimento com muita profundidade. Aí, beleza. O Alberto Magno, como que ele chegou a essas teorias de transformação das espécies? Bom, ele lia muito Agostinho. Então, assim, Agostinho de Hipona, que também foi um grande cristão, ele falava que Deus implantou razões seminais. Essas razões seminais estavam presentes em todas as espécies. E as razões seminais se desdobravam com o passar do tempo. Ou seja, o Agostinho já tinha uma ideia de que com o passar do tempo as espécies poderiam sofrer uma transformação. Aí beleza, o Alberto ele pegou um pouco do que Agostinho escreveu, ele pegou também o que Aristóteles escreveu. Aristóteles falava muito sobre... que Aristóteles era meio pagão, né? Mas ele falava do papel dos deuses assim, na natureza, e de como a natureza tinha uma causa, tinha um propósito também. Aristóteles falava disso. E aí o Alberto Magno ele pegou essas coisas, e outros autores também, ele coloca autores muçulmanos, autores, outros cristãos também, e ele resolveu escrever sobre os animais e sobre as plantas. Aí beleza, quando eu estava fazendo uma revisão de literatura sobre esse tema, eu tentei pesquisar o que a gente já tem na literatura sobre Alberto Magno. E aí eu vi que assim, na literatura, por conta que os livros ainda não estão traduzidos, ainda está em latim os livros do Alberto Magno. Então assim, por conta disso, tem muita pouca coisa escrita sobre ele. E você encontra num livro ou outro de história da ciência, num livro ou outro você encontra falando que o Alberto Magno não era fixista e que ele acreditava na transformação da espécie, mas não tem nenhum exemplo formal, não tem nada mais detalhado. Aí beleza. Esse é o gap então. O gap não está traduzido, não está explicado o conhecimento do Alberto Magno e eu quero poder explicar. E aí, claro que eu também conto com a ajuda de alguém aqui, se alguém tiver interesse nesse tema e quiser me ajudar. Eu também falei com o pessoal da FLAN, da Faculdade FLAN, e aí lá eu vou poder ter uma revisão por pares, né, das coisas que eu já estou escrevendo e discutir junto os textos. E aí, beleza. Para ler o Alberto Magno, eu utilizei IA me ajudou a traduzir, porque eu também não sei latim, mas eu comparei diversas IA para poder ter mais certeza do resultado. E aí, beleza. O Alberto Magno, ele acreditava num tipo de transformação das espécies que era com propósito, com causa e propósito. E assim, ele tinha alguns mecanismos. Quais que eram esses mecanismos? Um deles era o hibridismo. O que é o hibridismo? É quando uma espécie acasala com outra espécie. Então, um híbrido que as pessoas conhecem muito é a mula. Só que a mula, ela é um híbrido que realmente é infértil. Muitas vezes, você vai ver, a mula não consegue ter filho, ou se ela tiver filho, o filho vai morrer cedo. Só que tem outros híbridos que conseguem, de fato, se reproduzir na natureza, inclusive eles criam populações inteiras. Então, Alberto Magno, ele observava isso na natureza, ele observava esses híbridos. Então, ele falava que os animais se diversificavam por meio do hibridismo.
Já sobre as plantas, ele acreditava que as plantas se diversificavam por meio da enxertia. E o que é enxertia? Enxertia é quando você pega uma planta que está plantada, você coloca em cima dela uma outra planta, né? Você conecta as duas plantas. E aí nisso, o Alberto Magno percebia que bem nessa região da junção, às vezes, não, nem sempre, se formava um brotamento lateral. E esse brotamento lateral, muitas vezes, virava uma terceira espécie. O Alberto Magno ele recortava, plantava de novo, e ele via que isso era uma terceira espécie fértil, diferente das duas anteriores. E hoje em dia, já tem artigo científico mostrando que a enxertia também é capaz de produzir novas espécies. E a enxertia acontece naturalmente, não precisa um humano unir. Muitos animais, os animais unem, as enchentes, enxurradas, unem uma planta com a outra. E aí, beleza, essa é uma forma das plantas surgirem com o passar do tempo, né? E aí o Alberto Magno falava também do papel do tempo, do papel do clima, que quando você muda uma espécie de um clima para o outro, ele observava algumas mudanças na espécie, ele anotava e catalogava tudo isso. E aí, agora, e sobre o ser humano? Como é que fica a questão do ser humano? Já para o ser humano, Alberto Magno pensava diferente. Era a única exceção, assim, porque todos os outros ele acreditava na evolução. Todos os outros ele acreditava na evolução, mas para o ser humano ele acreditava que Deus fez de forma sobrenatural. Afinal, a gente é imagem e semelhança de Deus, a gente foi chamado para cuidar da natureza. A gente foi chamado para sermos bons mordomos daquilo que Deus nos confiou, então era diferente. O ser humano consegue fazer muitas coisas que os outros animais não conseguem, tipo a ciência mesmo. A gente faz ciência, a gente que estuda a criação de Deus. E aí, bom, basicamente era sobre isso que eu ia falar. E aí, com essa pesquisa, eu quero encorajar vocês a não acreditar muito nos mitos sobre a Idade Média e encorajar vocês a não serem tão fechados assim com a evolução, porque existem pensadores cristãos antigos que falavam sobre isso. E aí, assim a gente pode apresentar a Deus de uma outra forma para quem acha que a Bíblia é um livro de mentiras ou de problemas, sabe? Era